Durante esta semana, o Corinthians divulgou a contratação do meio-campista paraguaio Matias Rojas, de 27 anos. O jogador assinou um contrato de 3 temporadas com o Timão. O nome do atleta foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, alguns minutos após o anúncio oficial do Corinthians. Isso significa que ele está regularizado para participar das competições nacionais. No entanto, na Copa Sul-Americana, o jogador só poderá atuar se a equipe avançar para as oitavas de final. Matias Rojas chega ao futebol brasileiro depois de encerrar seu contrato com o Racing da Argentina. O Corinthians adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador, pagando 1,8 milhão de dólares, aproximadamente 8,6 milhões de reais, entre luvas e comissões. Como Rojas estava ativo no Racing, o técnico Vanderlei Luxemburgo planeja utilizá-lo o mais rápido possível. Rojas até viajou para Minas Gerais, onde o Corinthians jogou contra América e Atlético na semana passada. No entanto, como sua transferência ainda não havia sido registrada, o jogador paraguaio não pôde entrar em campo. O meio-campista chegou ao Brasil no dia 1º de julho e na manhã seguinte visitou a Neoquímica Arena em Itaquera. Ele acompanhou do camarote a derrota do Corinthians por 1-0 para o Bragantino. Rojas não foi inscrito anteriormente porque o Corinthians aguardava a emissão do certificado internacional de transferência pelo Racing, o que ocorreu nesta terça-feira. O jogador é a primeira contratação do Corinthians para o segundo semestre. O clube planeja ainda adicionar pelo menos mais 2 ou 3 reforços nas posições de defesa, meio de campo e ataque. Mas afinal, quem é Matias Rojas? Matias Rojas tem 27 anos, nasceu em Asunción e foi revelado pelo Cerro Porteño em 2014. Me inicié profesionalmente desde los 8, 9, 10 años, siempre en Cerro Porteño, mi casa en Paraguay. Así que siempre tuve el sueño primero de divertirme, obviamente es mi pasión y es lo que me gusta, y después se convirtió en un trabajo y una responsabilidad muy grande para mí. Atuou ainda por Lanús e Defensa e Justiça, antes de chegar ao Racing em 2019. Rojas é um meio-campista canhoto que pode atuar como meia de ligação, central ou até mesmo aberto pela direita, podendo ser escalado mais adiantado no ataque. No esquema tático 4-3-3 do técnico Fernando Gago no Racing, Rojas desempenhava o papel de jogador avançado pelo lado direito, proporcionando amplitude ao jogo. Rojas geralmente recebe a bola já na frente, em posição vertical, cortando para dentro para abrir espaço para os laterais e chutar a gol. A principal habilidade do meia-ponta é o chute, tendo inclusive marcado um gol do meio de campo e sido indicado ao Prêmio Puskás. Ele se destaca pelo arremate de longa distância. Das 72 finalizações na temporada, apenas 9 foram de dentro da área, enquanto as demais foram de fora. Apesar de suas qualidades ofensivas, Rojas sofre com a previsibilidade de suas jogadas. Por não ser um articulador no meio de campo, quando avança para o centro, ele não costuma criar boas jogadas e sua finalização se torna previsível. Rojas não costuma mudar o jogo de lado do campo, e quando não consegue produzir ofensivamente, prefere recuar a bola e reiniciar a jogada. Outro ponto negativo em seus ataques pelo lado direito é a falta de percepção para infiltrar-se na área e atacar as linhas defensivas adversárias. Mas como ele se encaixaria no Corinthians? Devido à sua posição em campo, o meio-atacante Rojas poderia competir por uma vaga com Adson, Giuliano, Barleta ou Biro, jogadores que também atuam pelo lado direito do ataque do Corinthians. Com Luxemburgo como treinador, sempre há um atleta atuando nessa posição. Nos últimos jogos, a escalação do Corinthians variou entre o esquema 4-3-3 e o 4-1-4-1.
E Rojas seria importante para a equipe, pois desempenha bem o papel de gerar amplitude pelo lado direito, jogando aberto, como é pedido por Luxemburgo para o jogador nessa posição, o que ajuda a espaçar a defesa adversária. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, agradecido también por tener esta oportunidad en una institución tan grande. Creo que voy a estar a la altura. Estoy preparado y estoy con muchas ganas. Las expectativas, tengo algunas mías, objetivos personales que son míos y después estaré metiéndome a lo que quiere el entrenador. Sí. E você, torcedor, acredita que Matias Rojas tem potencial para ajudar o Corinthians a se reerguer? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para ficar antenado às notícias, curiosidades e histórias do mundo da bola.